A minhoca é um animal anelídeo, isto é, o seu corpo apresenta-se alongado e segmentado. A segmentação é possível por ser um animal invertebrado, que não possui esqueleto, e tem ao longo do seu corpo alguns anéis que facilitam a sua locomoção e o modo como vive debaixo do solo. Estes animais são detritívoros, ou seja, a alimentação das minhocas é feita com organismos de animais mortos e diversos tipos de plantas e folhas. Durante o processo, elas ingerem terra, aproveitando todo o material orgânico e eliminando a terra. Estes animais não possuem sistema auditivo e nem visual. A respiração das minhocas é cutânea, ou seja, ocorre na pele. São hermafroditas, cada uma possui testículos e ovários, e não são capazes de se reproduzirem sozinhas, tendo a necessidade de outra para haver a troca dos espermatozoides. Podendo viver até 16 anos e com um comprimento médio de 15 centímetros, as minhocas também possuem a capacidade de regeneração. As minhocas são animais escavadores encontrados principalmente em solos úmidos e ricos em matéria orgânica, em profundidades variáveis até aproximadamente 2 metros. Elas constroem galerias forçando sua extremidade anterior através de fendas e mediante ingestão do solo durante a escavação. À noite, as minhocas saem da galeria para se alimentar e reproduzir, tendo o hábito noturno. O hábito noturno, bem como a presença de uma camada de muco na pele, são adaptações que evitam o ressecamento, visto que seu tegumento precisa estar úmido para que processe a respiração. A atividade das minhocas tem efeito benéfico no solo, pois as extensas galerias aumentam a drenagem e a aeração do solo e a escavação mistura e revolve o solo, fazendo com que as substâncias orgânicas da superfície sejam deslocadas para níveis mais profundos e minerais subam à superfície. O sistema digestório delas é completo. Elas possuem boca, faringe, esôfago, papo, moela, um intestino comprido e ânus. O sistema circulatório e respiratório estão integrados. Minhocas não têm pulmões, mas fazem as trocas gasosas com o ambiente por capilares. Por isso que a qualidade do solo é importante. Se está muito úmido ou se está muito compactado, isso dificulta a sua respiração. Elas possuem 5 corações. Elas têm gânglios cerebrais, não possuem visão nem audição, mas são muito sensíveis ao tato. Um dado importante é que as minhocas são fotofóbicas, ou seja, têm horror à luz, seja ela natural ou artificial. Ela morre rapidamente quando exposta à luz. Por isso é importante que as caixas de seu minhoqueiro sejam escuras ou protegidas de qualquer incidência de luz. As minhocas têm um poder regenerativo também. Elas têm a capacidade de se autorregenerar se seccionadas até um certo ponto. A fisiologia das minhocas. Sistema respiratório. A minhoca apresenta a respiração cutânea através do seu revestimento úmido e vascularizado. Seu sistema digestório. A minhoca apresenta um tubo digestório constituído de boca, faringe musculosa, que impulsiona o material ingerido, glândulas para lubrificar os alimentos e diminuir o atrito, esôfago com papo para armazenamentos e moela para trituração do alimento e intestino de tiflossole, no qual ocorre a digestão e a absorção do alimento, e finalmente o ânus. A circulação. O sistema circulatório é fechado e complexo, apresentando vários vasos longitudinais dorsal, onde o sangue circula em direção à parte anterior, e ventral, onde o sangue, contendo hemoglobina, circula para a região posterior, ligados por vasos transversais em cada segmento. Na região anterior, alguns desses vasos laterais estão rodeados por células musculares, funcionando como corações laterais ou arcos aeróticos. Através da contração do vaso sanguíneo dorsal, o sangue atinge os 4 corações, e os corações bombeiam o sangue para o vaso sanguíneo ventral, que o distribui para todo o corpo. Excreção. Como existe um sistema circulatório fechado, há uma associação íntima entre esse sistema e o excretor, nesse caso formado por metanefrídeos. Esses órgãos especializados na excreção são formados por um tubo aberto nas 2 extremidades e mais ou menos enrolado, dependendo do ambiente que o animal vive. Quanto mais seco, mais longo e enrolado para absorver o máximo de água.
A extremidade mais interna abre na cavidade celômica, através de um funil ciliado, e a extremidade externa abre na parede do corpo por um poro excretor ou nefridióporo. O metanefrídeo possui 2 em cada anel. O excreta principal é a ureia. O nefrostoma recolhe os excretas da cavidade cilomática. Os excretas passam para o nefroducto e podem ser reabsorvidos ao longo deste. E os excretas serão eliminados através do nefrodióporo, que está na epiderme. A ureia eliminada é transformada por bactérias no solo em amônia, fundamental para a síntese de proteínas das plantas. O sistema nervoso. Seu sistema nervoso tem na parte anterior um par de gânglios cerebrais ligados a um anel circunfaríngico e gânglios em cada segmento, que se ligam a um cordão nervoso duplo e maciço ventral. No seu conjunto, o sistema nervoso assemelha-se a uma escada de corda. Já é capaz de se organizar em seus movimentos. O gânglio possui um corpo celular parecido com o dos neurônios. O nervo é o axônio prolongado. Cada anel tem 2 gânglios nervosos, secundários aos cerebrais. E já possui células tácteis, tatorreceptoras e quimiorreceptoras. Mas anelídeos são hermafroditas, ou seja, possuem os 2 sexos. Portanto, são capazes de fecundar e serem fecundados ao mesmo tempo. Mesmo assim, a minhoca não pode fecundar a si mesma, ela precisa de uma parceira. O processo dura de cerca de 3 horas e gera entre 3 e 20 filhotes, e pode acontecer várias vezes ao ano. Como cada filhote vive em média 4 anos, fica fácil entender porque esses animais se multiplicam muito rápido. As minhocas se posicionam em sentido oposto, ou seja, a cabeça de uma fica na altura do rabo da outra. O clítelo, que é um anel descolorido na região anterior ao corpo, libera um muco que ajuda a fixá-las nesta posição. Aí, cada uma injeta espermatozoides em um órgão específico da outra, uma bolsa chamada espermateca. Depois que elas se separam, o clítero passa a criar um tipo de casca, parecido com o casulo das borboletas. A minhoca começa a andar para trás, arrastando o clítero no chão para mover o casulo ao longo do corpo até chegar à cabeça. Nesse caminho, ele passa pela abertura feminina, onde recolhe os óvulos e os leva para as espermatecas. Quando os óvulos encontram os espermatozoides, acontece a fecundação. A minhoca continua se movendo até tirar o casulo do corpo. Ele é deixado no solo e protegerá os óvulos fecundados enquanto se desenvolvem, sem qualquer supervisão dos pais. O desenvolvimento dos filhotes no casulo pode durar de 2 semanas até 3 meses, dependendo da espécie. Quando saem de lá, os filhotes já têm corpo adulto. As fezes das minhocas são ricas em restos alimentares, que sofrem a ação de bactérias decompositoras, fertilizando assim o solo. O humus é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes necessários às plantas em geral, dentre outros componentes. Além disto, ao escavar o solo, as minhocas formam túneis, favorecendo a aeração das raízes das plantas e a penetração das águas das chuvas.